Tragédia na madrugada. Acidente entre caminhões deixa um morto na BR-101 em Araquari. Do contrabando à esperança. Receita Federal transforma apreensões do comércio ilegal em doações para a saúde e educação. Amor e recomeços na maturidade. Cerca de 30% dos divórcios no Brasil envolvem casais com mais de 50 anos, de acordo com o IBGE. Campeonato Brasileiro. Avaí empata de novo e Criciúma amarga mais uma derrota na competição. Charme que resiste ao tempo. Famoso entre os turistas, mas um transporte que ajuda moradores no sobe e desce das ladeiras de Lisboa. Vamos dar uma volta no clássico bondinho elétrico 28? Olá, uma boa noite para você. A gente abre a edição desta sexta-feira do Band Cidade com a prisão de um suspeito de envolvimento em um roubo a uma casa na Guarda do Cubatão, em Palhoça. A operação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Roubos do Departamento de Investigação Criminal da cidade. O acusado é um motorista de aplicativo que, de acordo com as investigações, levou 3 criminosos armados até o local. Durante a ação policial, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão, ligados também a 2 roubos contra motoristas de aplicativo ainda em novembro de 2024. Durante as diligências realizadas em Palhoça e São José, foram apreendidos haxixe, rádios comunicadores e o carro usado no crime. Um celular roubado de uma das vítimas também foi recuperado. Outros suspeitos seguem foragidos e a polícia continua as investigações para identificá-los e prendê-los. De Florianópolis, Gabriel Felipe, para o Band Cidade. Um acidente entre 2 caminhões deixou uma pessoa morta na BR-101 em Araquari, no norte do estado. A batida foi na madrugada desta sexta-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima é David Brenensen, de 29 anos, morador de Joinville. Ele dirigia uma das carretas que se envolveu no acidente e morreu ainda no local. O caminhão colidiu inicialmente contra a mureta central da via e tombou em seguida. O segundo caminhão, conduzido por um homem de 44 anos, teria atingido o veículo já tombado. O motorista desse segundo caminhão não se feriu. A pista chegou a ser parcialmente interditada durante a madrugada, mas já foi liberada. Uma ação da Receita Federal deu um novo destino a mercadorias apreendidas em operações contra o comércio ilegal. Produtos que antes seriam descartados agora ajudam instituições de saúde, educação e assistência social da região. Veja na reportagem de William Tenório. O evento aconteceu na Delegacia da Receita e fez parte de uma mobilização nacional promovida em várias cidades do país. As mercadorias apreendidas em operações contra o comércio ilegal foram destinadas a entidades que atuam nas áreas de saúde, educação e assistência social. Para os produtos impróprios ao uso ou ao consumo, a Receita Federal tem buscado, por meio de parcerias, promover a destinação sustentável. Já os produtos próprios para o uso, é realizado trabalhos de descaracterização e os produtos ganham novas utilidades, retornando à sociedade de forma benéfica. A gente tem esse trabalho de destinar aqueles produtos que antes a gente destruía, que não poderíamos doar. Hoje nós usamos esses produtos, essas mercadorias, de forma sustentável, né? Ou seja, é uma transformação para a sociedade aproveitar e até o meio ambiente também, né? Mais de R$1,5 milhão em produtos já foram doados só este ano para instituições da região, como a Associação Ecos da Esperança, que participou da ação. A entrega reuniu autoridades e representantes de diversas entidades. Um gesto de solidariedade que deu novo significado às apreensões realizadas pela Receita Federal. Essa doação chegando para a Associação Ecos, através de um projeto tão extenso, que nós fizemos com o intuito de receber o recurso e colocar nas nossas casas, porque as nossas casas hoje elas já têm 30 anos que necessitam de uma manutenção. Então, através desse projeto, a gente vai conseguir fazer essa manutenção e dar mais qualidade para as nossas crianças.
Um empresário foi preso em Joinville, no norte de Santa Catarina, durante uma operação da Polícia Civil que investiga o comércio ilegal de peças de veículos roubados. A prisão aconteceu na zona sul da cidade. Com o suspeito, foram encontradas mais de 40 peças de carros roubados de diferentes estados do país. A polícia apurou que o material era comercializado de forma ilegal e abastecia quadrilhas em várias regiões do Brasil, principalmente por meio de vendas pela internet. A ação contou com o apoio da Polícia Científica e utilizou uma ferramenta tecnológica capaz de identificar rapidamente peças de origem criminosa. O empresário vai responder por receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Joinville. Vamos à nossa primeira pausa desta edição e daqui a pouquinho a gente volta com um comentário do especialista político, Cláudio Prisco Paraíso. E veja também a história de um bebê que nasceu com apenas 6 meses. Venceu a luta pela vida na UTI neonatal da maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis. É daqui a pouco. Voltamos em instantes. De volta com o Band de Cidade e agora o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. Boa noite, Prisco. Boa noite, Thaisa. Ao longo da semana, falamos. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é o grande nome da direita para enfrentar Lula da Silva ou alguém que o PT e a esquerda venham a lançar. Pois Ciro Nogueira, senador do Piauí, presidente nacional do PP progressista, deu uma declaração muito interessante. Roda o VT. Acho que vai depender muito de quem vai ser o nosso candidato. Se o Tarcísio for o candidato do presidente Bolsonaro, o Lula não disputa. Isso aí não é dito por mim, não. Dito por ministros do Lula. Ele não disputa. Por sair com honra? Sai, porque o Lula não vai perder a última eleição. O Lula não vai... O Lula foi um homem de vitórias, né? Ele 3 vezes elegeu uma presidente 2 vezes. Ele não vai chegar na última eleição e perder a eleição, como ele pode perder a eleição até no Nordeste para o Tarcísio. Veja, declaração bombástica que retrata um sentimento interno do próprio governo. Ou seja, Jair Bolsonaro até seria um candidato mais palatável na visão do Palácio do Planalto, porque, com grande rejeição, embora Lula também a tenha, é um dado a ser considerado, até porque Ciro Nogueira é um político muito articulado. E temos aqui ele com Tarcísio de Freitas, um tempo atrás, ano passado, andaram de atrito, mas já restabeleceram a boa convivência. Ambos foram ministros de Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, desde o começo do governo, infraestrutura. Ciro, ministro-chefe da Casa Civil, responsável pela articulação. Próximo telão. Aqui nós temos o mapa. São Paulo, Tarcísio, cuja candidatura foi inventada por Bolsonaro, se elegeu com tranquilidade no segundo turno. Aliás, Bolsonaro fez menos votos do que ele. Lula ficou próximo do ex-presidente. Agora, no Piauí, base de Ciro Nogueira, foi a maior vitória proporcional de Lula e do PT. Mais de 80% dos votos válidos. Vamos lá? Aqui temos Bolsonaro com Tarcísio. Chegou a hora de abrir o jogo e Bolsonaro deixar claro que o seu candidato é aquele que mais ameaça Lula e o PT. Próximo telão. Também, Ciro Nogueira, sempre com um relacionamento muito próximo de Bolsonaro, mesmo depois da derrota eleitoral. Próximo telão. Aqui é uma reunião, há 2 semanas atrás, do PP Nacional, por ele presidido. E todos os diretórios estaduais, inclusive o catarinense, todos, por unanimidade, respaldaram a federação do PP com União Brasil. E isso daria a maior bancada da Câmara, suplantando o PL,
com 109 deputados. E no Senado ficaria com a segunda bancada. Próximo telão. Aqui, Caiado, que esteve na Paulista, com Bolsonaro, Tarcísio de candidato, Caiado seria um nome para compor de vice, assim como Romeu Zema, do Novo. Num caso desse, o PP já está fechado com o PL. Isso significaria que PP e União estariam alinhados ao PL. Aqui em Santa Catarina, favoreceria Jorginho Melo. Ah, mas o Republicanos ficou fora dessa federação. Mas o partido de Tarcísio de Freitas está sob controle do governador catarinense. E para fechar, Ciro Nogueira com Ronaldo Caiado. Ou seja, os dois podem ter uma participação decisiva no projeto Tarcísio de Freitas, mas necessariamente com as bênçãos de Jair Bolsonaro, que ainda é individualmente o maior eleitor brasileiro. É com você, Thaisa. Obrigada, Prisco. Olha, a maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, é referência no atendimento a recém-nascidos prematuros. E, recentemente, pôde comemorar mais uma vida. Um bebê que nasceu com apenas 6 meses sobreviveu após um longo internamento da UTI. Quem vê o Noah assim, sugando com força o leite da mamadeira, nem imagina como foram os primeiros dias de vida dele. Prematuro, Noah nasceu com 23 semanas e superou as expectativas. No Brasil, a taxa de sobrevivência para nascidos antes das 25 semanas é de aproximadamente 50%, mas ele conseguiu. E a alegria da mãe é de quem está de alta e pode ir para casa. Eu esperei muito. A gente esperou exatamente 150 dias, foi 5 meses de internação, esperando chegar a alta médica dele. A mãe teve complicações no início da gestação. Os primeiros sinais foram sangramentos, logo após vieram as dores e a necessidade de internar. O Noah estava querendo nascer antes do tempo. E aí vieram os medos. 1% de chance dele sobreviver naquele momento se ele nascesse. E eu me apeguei a essa informação, então eu não queria que ele nascesse. Então a minha luta foi a partir daquele momento em que ele nasceu, eu não pude tocar, eu vi ele bem de longe, isso me entristeceu muito. Enquanto a mãe não podia fazer nada, uma equipe bem preparada na maternidade Carmela Dutra assumiu os cuidados. E ali se foram 150 dias de atenção e evolução do bebê. A maternidade Carmela Dutra na capital é referência em Santa Catarina para a gestação de alto risco e atende aproximadamente 300 recém-nascidos por ano na UTI neonatal. A unidade conta com uma equipe multidisciplinar dedicada ao suporte em tratamentos clínicos. E foi essa estrutura que tornou possível a sobrevivência do Noah, ainda que tivesse poucas chances de acordo com a ciência. Habitualmente os bebês costumam nascer entre 39 a 40 semanas. O Noah nasceu com 23 semanas, ou seja, quase metade de uma gestação habitual. A última pausa por aqui e na volta a gente fala sobre o esporte. Avaí empata e marca o primeiro ponto na segundona nacional. E ainda, você já ouviu falar em divórcio grisalho? O título não nega que é o fim de uma relação, né? Mas os detalhes daqui a pouquinho. Já voltamos. Decidir pela separação não deve ser nada fácil. Imagine então após décadas de casamentos. Estatísticas apontam que cresceu o registro de divórcio cinza ou divórcio grisalho. Eles são chamados assim porque acontece com pessoas com mais de 50 anos de idade. E o nome faz referência aos supostos cabelos grisalhos deste público. Segundo o IBGE, entre os principais motivos está a independência financeira das mulheres. Casamentos longos, bodas de prata, ouro ou diamante. Por muito tempo, essas conquistas foram sinônimo de sucesso e estabilidade. Mas será que as pessoas ainda acreditam na ideia de felizes para sempre? Sim, muito. Eu sou prova disso. Faz 3 meses que meu marido morreu, a gente estava casado 47 anos. E foi muito triste eu perder ele. Eu até que acredito, mas acho que hoje em dia é mais difícil disso acontecer. Não, eu não acredito. Tu consegue viver um certo tempo com a pessoa e depois cada um tem um pensamento
para um lado, para o outro. Não é de hoje que o brasileiro deixou de levar tão ao pé da letra aquela promessa de até que a morte os separe. Para se ter uma ideia, um levantamento do IBGE mostra que 30% dos divórcios no Brasil envolvem casais com mais de 50 anos. Em 2010, separações nessa faixa etária representavam apenas 10% do total. Esse tipo de separação é o chamado divórcio grisalho e o acesso à informação na palma da mão pode ser um dos fatores para esse crescimento. Além disso, essa terapeuta de casal entende que a consciência e a independência da mulher foram fundamentais para essa mudança nos últimos anos. Elas arrastavam aí um relacionamento por anos por conta dos filhos, por conta de uma estabilidade financeira, né? E hoje a gente vê que não. Mulheres de 50, 60 anos, super ativas, vivendo a sua vida, indo na academia, trabalhando. Um dos principais desafios, assim como em grande parte dos divórcios, é a separação de bens. Um patrimônio construído durante toda uma vida tem de ser agora dividido entre o casal. Mas esse não é o único impasse. Outro desafio, se não o maior deles, se dá em razão do longo tempo de casamento, sabe? O envolvimento emocional tende a ser assim, bem mais intenso, o que exige do advogado não apenas um conhecimento técnico, né, mas também a sensibilidade escutativa, para podermos ali auxiliá-los nesse momento, sendo bem comum a realização de várias reuniões, até o início efetivamente do procedimento de divórcio, né? O processo de separação não é fácil, por isso todo o apoio é fundamental. Essas pessoas saibam que elas não estão sozinhas, né, e que existe sim uma vida após o divórcio. Então, é muito importante o apoio dos familiares e o apoio do profissional que vai estar fazendo esse procedimento, né? Chegou a hora de atualizarmos a tabela das competições, mas calma, é só a segunda rodada, então é só o comecinho da trajetória para quem olha lá, para a elite nacional. Então, pela Série B, o Avaí empatou de novo. Cuiabá e Avaí se enfrentaram na Arena Pantanal. E logo aos 6 minutos, o time da casa aproveitou que a zaga havaiana bateu cabeça e abriu os trabalhos da noite com Mateuzinho. 1-0 na casa do Dourado. Já no segundo tempo, aos 20 minutos, Marquinhos Gabriel serviu Aleph Manga e o atacante que saiu do banco de reservas fez o gol do empate. 1-1 e festa azurra. Mas não demorou mais que 5 minutos para o Dourado ampliar. Brock derrubou André Luiz na área. Pênalti que o Derek cobrou com categoria e balançou a rede. Só que daí pra frente, quem mandou na partida foi o Leão da Ilha. Até que aos 36, Vinícius mandou na área. Aleph Manga, que já tinha feito, serviu o Barreto e caixa. Final de jogo na Arena Pantanal, Cuiabá 2, Avaí também 2. E para o time do sul do estado, as coisas não vão indo muito bem. O elenco do Criciúma perdeu mais uma consecutiva na Série B. Foi o time da casa que dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 21 minutos com Allan Kardec. No segundo tempo, foi a vez do time carvoeiro pressionar, até que aos 30, Popó sofreu falta na entrada da área. E aí o Marcelo Hermes cobrou com muita categoria e deixou tudo igual. Faltando pouco para terminar, desatenção da zaga e gol do time paranaense. Palácios deu números finais à partida. Final na Liga Arena, Atlético Paranaense 2. Criciúma, segunda derrota consecutiva na Série B, 1. E amanhã tem estreia dos times catarinenses pela Série C. Figueirense enfrenta a Ponte Preta no estádio Orlando Scarpelli às 4 da tarde. A expectativa é de um bom público para poder apoiar aí o início da campanha. E o Brusque estreia fora de casa diante do Ituano também às 4 da tarde no estádio Novelli Júnior. Os times catarinenses buscam começar a competição com o pé direito de olho na briga pelo acesso à Segundona Nacional.
Olha, um dos cartões postais mais famosos de Lisboa também é parte do dia a dia de quem vive na cidade. O Bondinho Elétrico 28 é um passeio imperdível para quem visita a capital portuguesa e continua sendo também um meio de transporte essencial para os moradores. A repórter Fabiane Paza embarcou nesta viagem cheia de charme pelas ladeiras e paisagens históricas da Terra das Sete Colinas. Famoso entre os turistas, mas um transporte que ajuda moradores no sobe e desce das ladeiras de Lisboa. Vamos dar uma volta no Bondinho Elétrico 28, um clássico da cidade. O charme de um dos transportes mais antigos e ainda em funcionamento atrai milhares de turistas todos os dias. Na Praça Martim Muniz, o ponto inicial da viagem é local de fila. O Elétrico 28 é uma das 6 linhas de bondinho em operação e é o mais famoso. Mansi conta que a recomendação veio de blogs de viagem como uma atração imperdível e que escolheu fazer o passeio para poder ver alguns pontos turísticos. É uma boa estratégia. Saindo do centro histórico, este bondinho percorre alguns dos cenários mais emblemáticos da cidade, como a imponente Sé de Lisboa, as ladeiras de Alfama, um dos bairros mais antigos da Europa, o Largo Luís de Camões, a belíssima e imponente Basílica da Estrela e as ruas mais famosas na Baixa Lisboeta. Esse bondinho especificamente faz 33 paradas pelo caminho. O itinerário no princípio era mais curto. Essa foi uma das primeiras linhas de elétrico inauguradas na capital em 1914 e foi criada justamente para facilitar a vida dos moradores que precisavam ir de um lado para o outro da cidade. O bondinho comporta 20 passageiros sentados e até 38 de pé. E mistura os turistas e os moradores que também utilizam o transporte no dia a dia. Na Terra das Sete Colinas, como Lisboa é conhecida, é uma boa alternativa para poupar as subidas mais íngremes. Débora veio da Califórnia e diz que está na expectativa pelas ladeiras e pelas paisagens. Where I have to hang on, I'm hoping for that, and the views. A emoção do passeio também fica por conta dos caminhos estreitos, onde o trem quase toca as paredes dos prédios. E pelas paradas inesperadas. Afinal, ele também está sujeito ao trânsito da capital. Mas as distrações pelo caminho compensam. Pela janela, a arquitetura característica da cidade se mistura às cenas do cotidiano. E quando menos se nota, o itinerário termina. Um jeito vintage, mas ainda muito funcional, de explorar as belezas da capital portuguesa. Belas paisagens, né? O Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal TV BV Online. Acesse, aponte aí a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na tela e pronto, tá fácil, você fica muito bem informado. Obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana. Beijão para você, tchau, tchau.